17 entra em vigor o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, e você vai ver também. Desmatamento e aquecimento global geram muita preocupação em relação à Amazônia. Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno por 323 votos a 172 o texto base da PEC dos precatórios. Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, pede apoio para equipar defesa civil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. O desmatamento e o aquecimento global geraram muita preocupação em relação à Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, e cientistas alertam que não é possível viver sem ela. Érica Berenguer, ecologista com especialização em Amazônia pelas universidades de Oxford e Lancaster, alerta que não podemos viver em um mundo sem a Amazônia. Ela e cientistas de todo o mundo estudam os impactos sofridos pelo desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Espalhada pela América do Sul, a floresta hoje emite mais carbono do que absorve. Até pouco tempo atrás, a floresta absorvia grande parte da poluição, mas o desmatamento mudou esse cenário. Uma das principais preocupações é que a destruição possa empurrar a Amazônia para um ponto de inflexão, em que grande parte da floresta tropical vira savana. Segundo um estudo amplamente citado, a Amazônia alcançará este ponto quando o desmatamento da floresta alcançar de 20% a 25%. Atualmente foram desmatados 15%. Em 1985 eram 6%. A maioria dessa floresta tropical destruída agora é pasto para o gado. A cidade de São Félix se tornou a capital brasileira da carne bovina e é a líder de emissões no país. 7 em cada 10 municípios com as maiores emissões do Brasil ficam na Amazônia, resultado da queima da floresta tropical e sua substituição pelo gado, emissor de metano. O mundo discute como lidar com o aquecimento global. E a preservação da floresta amazônica tem um papel importante nesse objetivo. E a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, por 323 votos a 172, o texto base da PEC dos precatórios, mesmo essa votação tendo sequência até o final da noite de hoje. Agora, a matéria será encaminhada para o Senado, onde também será votada em 2 turnos. A PEC dos precatórios abre espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. A votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados começou no meio da tarde com uma forte articulação nos bastidores desde o início da manhã. Alguns partidos, que inicialmente deixaram a bancada livre para a escolha do voto, resolveram orientar que os deputados fossem contra a PEC dos precatórios. Foi o caso do PDT, que deu 15 votos favoráveis ao texto no primeiro turno e, nesta terça, pediu que os deputados revissem a posição. O encaminhamento foi feito pelo presidente do partido, que reforçou a necessidade do cumprimento das decisões judiciais, especialmente sobre o pagamento de precatórios. Seria o descumprimento do preceito básico da Constituição, que a decisão tramitada e julgada da Justiça se cumpre, simplesmente assim. Senão cada estado agora vai querer fazer a mesma coisa. Não vai pagar e divide 10 anos, 15 anos, 20 anos. Já no plenário da Câmara, inicialmente os deputados votaram os destaques ao texto aprovado na semana passada. Os destaques são feitos pelos partidos e pedem alteração em trechos do texto. No total eram 11. O relator da proposta, deputado Hugo Mota, defendeu a manutenção do texto, ou seja, a derrubada dos destaques. Rejeitar o nosso texto, derrotar a PEC, significa tirar esse auxílio dessas 17 milhões de famílias. Significa não permitir que os prefeitos e prefeitas do Brasil não possam reparcelar os seus débitos previdenciários. Significa dizer que o governo federal não terá dinheiro para comprar vacinas
no ano que vem para seguir vacinando a nossa população. Uma votação que trata justamente de nós assegurarmos, na antecipação da alteração que já estava prevista na regra do teto, o atendimento à pandemia, que nós, infelizmente, ninguém podia prever. Então, depois de 2 anos de pandemia, 700 bilhões de atendimento no primeiro ano de pandemia à população, 100 bilhões no segundo, precisamos 30 bilhões no terceiro ano, e é esta PEC que vai permitir o Auxílio Brasil, que é uma rampa de ascensão social, onde as pessoas poderão, com esse tratamento dado pelo Auxílio Brasil, deixar de depender do governo. Um dos destaques aprovados, de autoria do Partido Novo, retirou do governo a possibilidade de contornar a regra de ouro através da lei orçamentária. A regra de ouro proíbe a realização de operação de crédito em valor maior que as despesas de capital. Eram necessários 308 votos para a manutenção do texto, mas a base do governo obteve apenas 303 votos, enquanto 167 deputados votaram pela exclusão do dispositivo. Outros destaques foram rejeitados, mantendo o texto aprovado na semana passada, entre eles o do MDB, que tentava suprimir o dispositivo que muda o período de apuração do IPCA para o cálculo do reajuste do teto de gastos. 316 deputados foram contra o pedido e foi mantida a mudança do cálculo do teto. Atualmente, a Constituição prevê a variação do IPCA de julho do ano anterior até junho da votação do orçamento, valendo para os gastos do ano seguinte. Com a mudança, os valores serão corrigidos pela variação do índice ao longo do ano da votação do orçamento. Também foi rejeitado o destaque do PT e mantida a permissão para o governo usar em finalidades não vinculadas recursos obtidos pela venda de descontos de dívidas de contribuintes. Ainda enquanto os deputados votavam os destaques, no Supremo, os ministros formaram maioria para manter suspenso o pagamento dos recursos do orçamento do relator. Essas emendas, diferente das outras, não são rastreáveis. Por isso, no entendimento do Supremo, podem ser utilizadas como moeda de troca no Congresso e não respeitam os princípios da transparência. Deputados reagiram e defenderam a aprovação da PEC, mesmo diante da decisão. Na democracia é assim. Para quem tem alguma dúvida, quem ganha a eleição, juntamente com os aliados, administra os recursos. A oposição fica com o discurso. Isso é a coisa mais natural de acontecer. E todo e qualquer recurso que está sendo indicado, que está sendo aplicado, ele está dentro de cada ministério, na sua rubrica orçamentária, nas ações que estão ali previstas no orçamento que foi votado. Criar essa narrativa, como se esse atual governo não pudesse, juntamente com os aliados, fazer os investimentos, sinceramente impressiona. E nós precisamos avançar com a aprovação dessa PEC, que não é uma PEC de governo também, não. Essa é uma PEC para o Brasil. Para aprovar a PEC dos precatórios, que fixam o valor máximo do pagamento dessas dívidas pelo governo federal a partir do ano que vem, o plenário da Câmara dos Deputados precisa de pelo menos 308 votos favoráveis. Depois, o texto segue para o Senado. Enquanto isso, segue a votação no plenário virtual do Supremo. A votação está sendo realizada no plenário virtual, onde os ministros protocolam os votos no sistema. O prazo vai até quarta-feira à noite. Embora já haja maioria, caso algum dos ministros peça um destaque do processo, a votação deve ser suspensa e a análise passa a ser presencial. Mas no entendimento do especialista em direito eleitoral e membro do grupo de referência da Plataforma pela Reforma do Sistema Político, a tendência é que a decisão seja mantida para garantir a transparência na aplicação dos recursos. Mantendo aí as exigências para o cumprimento dos procedimentos para as emendas parlamentares, principalmente no quesito de transparência e a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência da destinação dos recursos públicos, considerando que ao Legislativo cabe a função específica da fiscalização e do acompanhamento da execução do orçamento pelo Executivo. As emendas, quando muito, elas auxiliam para que os deputados possam encaminhar algumas
situações nas suas bases, nos seus estados, mas a responsabilidade principal da execução do orçamento é do Executivo, e é o Executivo quem deve ter aí a capacidade de gerir esses recursos. No nosso entendimento, não caberia nem aos deputados destinar esses recursos pelas emendas parlamentares. O governo federal, o executivo, tem programas de políticas públicas que são executadas como um todo, e essa divisão de emendas parlamentares, elas acabam desvirtuando o funcionamento do programa e da execução do orçamento pelo executivo. Então, ter esse controle, ter essa eficácia exigida pelo Supremo é muito bem acertada, e entendemos que dessa forma funcionará melhor e evitará essas distorções que têm ocorrido na distribuição de emendas parlamentares, especialmente em relação ao orçamento secreto, que prejudicam a transparência e a possibilidade de fiscalização pelos cidadãos, pelos interessados. É bom ficar de olho. E a seguir, saiba como serão as regras para garantir o Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro publicou o decreto que regulamenta o pagamento do Auxílio Brasil a partir do próximo dia 17. O decreto regulamenta as competências de cada órgão do governo federal e os valores do Auxílio Brasil, que começa a ser pago ainda no mês de novembro. O programa será dividido em diferentes modalidades. O benefício Primeira Infância para famílias com crianças de 0 a 36 meses será pago no valor de R$ 130 por mês. O benefício Composição Familiar será pago a famílias com mulheres gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos. O valor é de R$ 65 para cada membro assistido. O benefício Superação da Extrema Pobreza será distribuído a famílias com renda per capita igual ou menor que R$ 100 por mês. Neste caso, o valor será calculado individualmente e consistirá no resultado da diferença entre o valor da linha da extrema pobreza e a renda mensal per capita multiplicado pela quantidade de membros da família, com um valor mínimo de R$ 25 por integrante. O Auxílio Brasil também terá trilhas para a emancipação das famílias. O Auxílio Esporte Escolar pagará um benefício de R$ 100 durante um ano para os estudantes de 12 a 17 anos, que conquistem medalhas nas competições oficiais dos Jogos Escolares Brasileiros. A Bolsa Iniciação Científica Júnior vai pagar R$ 100 por 12 meses aos estudantes integrantes do programa que se destacarem em competições acadêmicas. O Auxílio Criança Cidadã será concedido às famílias que tenham crianças de 0 a 2 anos incompletos matriculados em creches com e sem fins lucrativos, quando não houver vaga na rede pública. Nesta modalidade, o benefício será pago diretamente ao centro de ensino, sendo R$ 200 para o turno parcial e R$ 300 para o turno integral. O Auxílio Inclusão Produtiva pagará R$ 200 para agricultores familiares. O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana pagará R$ 200 a famílias atendidas desde que haja comprovação de vínculo de emprego formal de um dos membros. E o benefício compensatório de transição atenderá às famílias antes assistidas pelo Bolsa Família, que sofrerem redução no valor total recebido. Para se manter no programa, é necessário frequência escolar mensal mínima de 60% e o cumprimento do calendário nacional de vacina. Todas as pessoas assistidas pelo Bolsa Família migram para o Auxílio Brasil automaticamente e recebem a partir do dia 17 de novembro. O valor médio do pagamento será de R$ 217,18 mensais. O governo federal estima que a partir de dezembro, com a aprovação da PEC dos precatórios, poderá realizar um reajuste e pagar a 17 milhões de brasileiros R$ 400 até dezembro de 2022.
Os deputados estaduais suspenderam a sessão ordinária de ontem para ouvir o pronunciamento do presidente da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, e do coordenador do Colegiado da Defesa Civil da FECAM também, Elton Cunha. Eles pedem o apoio dos parlamentares para que as prefeituras recebam mais recursos e possam equipar melhor as defesas civis municipais. O objetivo é trabalhar com a prevenção para evitar catástrofes. O presidente da Federação Catarinense dos Municípios, Clenilton Pereira, que é prefeito de Araquari, quer o apoio dos deputados estaduais para que as defesas civis dos municípios de Santa Catarina recebam mais recursos e sejam equipadas. De acordo com ele, as prefeituras não têm dinheiro para investir na prevenção de catástrofes naturais, o que ajudaria a preservar vidas. Os parlamentares suspenderam a sessão ordinária para ouvir as reivindicações. Tem municípios que nem têm a defesa civil implantada. Você precisa de veículos, né? Por exemplo, vai ter lá um veículo qualquer, não dá. Tem que ser um veículo traçado, 4x4, veículo maior. Você precisa aí desses medidores, né? Por exemplo, você precisa estar se antecipando ao que vai acontecer. Como é que faz isso? Os medidores meteorológicos. Então precisa ter investimentos para que a gente possa se prevenir. Olha o que aconteceu em Santa Catarina, né, com o Morro do Baú. Recentemente, Garuva também aconteceu algo parecido. Então, nós precisamos investir nesse setor. E qualquer catástrofe dessa, o prejuízo é fenomenal, né, com vidas, mas também financeiro. Se eu não me engano, teve uma cidade agora que o prejuízo, acho que foi Barra Velha, se eu não me engano, o prejuízo foi de 48 milhões de reais. Então, nós precisamos o quê? Investir na prevenção. Tem que ter essa questão. Santa Catarina é o único estado do país que mantém um colegiado estadual de defesa civil. O coordenador é o diretor da Defesa Civil de Barra Velha, Elton Cunha, que também se pronunciou em plenário. Ele lembrou que até 2050, a América Latina terá 17 milhões de refugiados climáticos e que uma empresa britânica de gerenciamento de riscos aponta que no ano passado o Brasil teve uma perda econômica estimada de 13,5 bilhões de dólares por conta da destruição provocada por eventos naturais. Cunha reforçou a importância do apoio financeiro aos municípios. Felizmente, as defesas civis municipais, elas dependem muito de recursos da prefeitura e muitas prefeituras não têm capacidade financeira para gerir, visto que existem muitas prioridades, principalmente em municípios pequenos, né? A nossa luta é que haja investimentos diretos do governo federal, do governo estadual, que possam, de certa forma, ajudar na estruturação de uma defesa civil que tenha profissionais qualificados, que tenham pessoas que tenham vontade de trabalhar e façam gestão de riscos e de desastres, além do que ter equipamentos necessários para a gente poder trabalhar de forma minimamente possível. Estamos vendo uma veia muito municipalista, cada vez mais, tanto do governo do estado quanto aqui da Assembleia. Muitos deputados têm muito vínculo com as cidades. Então, por que não a gente tentar aqui, junto ao governo do estado, que a gente tenha, né, este apoio financeiro, este apoio estrutural para as defesas civis de todo o estado, através dos municípios, através das associações de municípios da região. Eu acho que se a gente conseguir, lá na ponta, levar o benefício, este é o importante para nós. E Criciúma iniciou hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes. A Secretaria de Saúde de Criciúma iniciou hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes. A imunização pode ser realizada nas unidades básicas de saúde e no salão paroquial do bairro Santa Bárbara, das 8 da manhã às 5 da tarde. A vacinação desse grupo segue o calendário de aplicação de doses da Pfizer. Já para a primeira dose, podem ser vacinados adolescentes de 12 a 17 anos e adultos acima de 18 anos. Segundo os dados da Prefeitura, atualmente 3 mil pessoas não receberam a imunização e 10 mil residentes em Criciúma não voltaram para receber a segunda dose. Idosos acima de 60 anos que já completaram o ciclo vacinal até o dia 13 de junho podem receber a dose de reforço. O governo do estado divulgou a nova distribuição de doses da vacina, por isso a segunda dose será aplicada. Os números de casos graves que resultaram em óbitos por Covid-19 tiveram uma queda essa semana, resultando em 24 horas sem registros de mortes pela doença no estado. Desde o dia 13 de maio de 2020, há mais de um ano e meio, isso não acontecia.
Enfim, uma boa notícia. A seguir, já está em funcionamento o Centro de Atendimento ao Turista em Criciúma. Agora, o município de Criciúma conta com um centro de atendimento ao turista. A iniciativa visa não só ajudar os visitantes, mas também fazer com que os munícipes tenham mais informações sobre os principais pontos turísticos da cidade. E começou na última segunda-feira o funcionamento do Centro de Atendimento ao Turista. Sobre isso eu vou falar com o diretor de turismo do município de Criciúma, o Ismail Ahmad Ismail. Então aqui as pessoas chegam e obtêm as informações dos principais pontos turísticos do município. Isso, esse espaço foi preparado, né, para que o visitante, a pessoa que vem até o nosso município, tenha toda a informação que ela precisar, informação adequada, uma equipe treinada, né, que tem treinamento para fornecer esse tipo de informação, uma informação bem variada. A gente às vezes pensa só na informação do ponto turístico. Não, ela envolve atendimento em hotéis, em restaurantes, centros de convenção, cinema, enfim, todo vida noturna, todo esse tipo de serviço que tem, além, claro, das informações sobre os pontos turísticos. Então, as pessoas que chegam aqui recebem toda essa informação. E a divulgação desse ponto também está sendo feita nessa contramão, nos hotéis, nos pontos da cidade, para que o turista que esteja se envolvendo, que queira passear e obter mais informações, passe por aqui. É a determinação do prefeito, né, do prefeito Clésio, que a gente tenha isso como foco no município hoje. Hoje o turismo, seguindo essa determinação, é um dos pontos principais de desenvolvimento, de arrecadação, de busca de negócios, de busca de parcerias do município. Então a gente está focado nisso, a gente já encaminhou para os hotéis esse material toda divulgação, estamos levando aos restaurantes agora, vamos levar a todos os pontos turísticos. Aqui vai ser um centro de capacitação também. Os atendentes, as pessoas que lidam com o turista vão receber cursos de capacitação que serão realizados aqui dentro desse nosso planejamento de desenvolver e levar esses pontos ao conhecimento não só dos visitantes, mas também é muito importante que isso fique claro dos munícipes. O cidadão criciumense também vai receber esse treinamento aqui para poder dar essa informação para as pessoas que vêm visitá-los, para os parentes, para quem pergunta, enfim. É isso que eu ia te perguntar, né? Tem muito criciumense que nunca foi na mina, tem muito criciumense que nunca foi no Museu Augusto Casagrande, então tem pontos que a própria população não conhece, né, Ismael? Que é um lugar para disseminar isso. É um grande desafio que a gente tem, fazer isso chegar também aos munícipes. Para isso a gente já fez o site de turismo, já está no ar na página da Prefeitura e na página da Fundação Cultural. As pessoas podem acessar lá o botão de turismo, né? É só entrar na página da Prefeitura ou da Fundação, já tem o botãozinho de turismo lá para as pessoas acessar. Elas vão acessar esse site com todas essas informações. Além disso, essas capacitações que a gente vai fazer com os alunos da rede municipal, os motoristas de aplicativos, os taxistas, os frentistas de postos de gasolina, a guarda municipal, que exerce um papel preponderante nesse contato com o visitante. E aqui vai funcionar de que horas a que horas? Como é que vai ser o atendimento? Funciona de segunda a sábado, certo? E os domingos, quando a gente tiver algum evento maior na cidade, alguma coisa acontecendo, nós vamos estar também atendendo aos domingos nesses eventos esporádicos. Então tá certo. Tem até joguinho, Ismael? Tem até o joguinho, né? Com dadinho ali, as crianças podem... As crianças, na verdade... Tem sido até mais os adultos que têm brincado do que as crianças propriamente, assim, porque ele é interessante, o pessoal chega, pelo menos dá uma brincadinha, dá uma olhadinha e já vai tendo esse primeiro contato com esses pontos turísticos. Aí depois eles podem ver os painéis, né, que estão todos principais, o vídeo passando e acessar o site também no nosso terminal. Então tá certo, obrigado pelas informações. Inclusive, aquele turista que chegar, através do QR Code em cada painel, vai poder obter a informação direto no seu celular e ir visitar algum dos pontos turísticos. O Centro de Atendimento ao Turista fica aqui no Parque das Nações, no bairro Próspera, bem na entrada principal da localidade. Voltamos ao estúdio. E tem muito lugar e muita gente que não conhece os pontos turísticos da cidade, vale a pena.
E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando a vocês que essas e outras matérias vocês acompanham nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de quarta e até amanhã.